Nem todo mundo está tão entusiasmado com essas tarifas. Quero citar o arquineoconservador John Bolton. Veja o que ele disse sobre as tarifas de Trump contra a Índia e como isso está basicamente empurrando a Índia para mais perto da China e da Rússia também. Isso mostra exatamente o que eu acho que pode ser o pior resultado para os Estados Unidos. A Índia reagiu de forma muito negativa, como era de se esperar, a essas tarifas relacionadas à compra de petróleo russo, em parte porque eles veem que a China não foi tarifada. E Trump parece estar, na visão de muitos especialistas em China, se preparando para tratar a China de forma mais branda do que tratou a Índia, colocando assim em risco décadas de esforços americanos para afastar a Índia da Rússia, para afastar a Índia da China, para nos juntar na tentativa de conter os esforços chineses de conquistar hegemonia ao longo de sua extensa periferia Indo-Pacífica. E a ironia aqui é que enquanto as tarifas secundárias contra a Índia têm como objetivo prejudicar a Rússia, elas podem acabar aproximando a Índia novamente da Rússia e, ironicamente, também da China, talvez até negociando juntas. Aqui temos Max Boot, claro, defensor da guerra do Iraque, defendendo a tática de dividir para conquistar. Trump está fazendo o oposto. Suas políticas estão empurrando potenciais aliados dos Estados Unidos para os braços da Rússia e da China. Então, bem, fale sobre como a China acabou se tornando uma grande vencedora nisso tudo, no sentido de que a Índia está seriamente buscando expandir e diversificar de forma quase surpreendente com a China agora, o que definitivamente não era uma consequência pretendida. Sim, de muitas maneiras. Novamente venho falando aqui sobre como o Trump é um presidente tão contraditório, porque ele diz que quer fazer uma coisa, mas suas políticas acabam causando exatamente o oposto. Ele diz que quer salvar a hegemonia do dólar americano, mas está acelerando a desdolarização. Ele diz que quer reduzir o déficit em conta corrente dos estados, o déficit comercial com o resto do mundo, mas, na verdade, de muitas formas, provavelmente vai aumentá-lo. E quando se trata da China, Trump tem sido obcecado em tentar enfraquecer a China, isolar a China, mas, na verdade, ele tem fortalecido a China. Essas políticas estão tendo um efeito totalmente contrário. É por isso que na China, aliás, existe um termo que é frequentemente usado para Trump, que é uma espécie de crítica bem-humorada a ele, tirando o sarro dele. Eles o chamam às vezes de Chuan Jianguo, então é como um nome chinês. Chuan é o sobrenome dele, e Jianguo seria como o nome próprio. Em chinês o sobrenome vem primeiro e depois o nome. Jianguo significa construtor da nação. Então o nome chinês dele seria Trump, construtor da nação. Mas é na Força SOS. Ele está fortalecendo China e administrar a nação chinesa. E esse é outro bom exemplo. Então veja, esse criminoso de guerra horrível, John Bolton, quero dizer, que deveria estar na prisão, um dos arquitetos da guerra do Iraque. Ele vem defendendo há décadas bombardear o Irã, qualquer país. Quero dizer, ele é totalmente um falcão de guerra. Ele se gabou de como, durante o primeiro mandato de Trump, quando Trump, que supostamente diz que luta contra o Deep State, se cercou de um monte de neoconservadores belicistas, incluindo John Bolton, que foi o conselheiro de segurança nacional de Trump. Bolton se gabou de como eles apoiaram uma tentativa de golpe na Venezuela. E Trump queria invadir a Venezuela. E agora Marco Rubio, outro neocon horrível, é tanto o secretário de Estado quanto o conselheiro de segurança nacional sob Trump, agora em seu segundo mandato, o que significa que Rubio é a segunda pessoa na história dos Estados Unidos a ocupar ambos os cargos, depois de outro criminoso de guerra, Henry Kissinger. Então você tem Bolton, Kissinger, Rubio, todos eles são farinha do mesmo saco aqui. Voltando ao que Bolton disse, ironicamente, eu discordo dele em quase 99% das vezes. Mas nesse caso ele está certo, exceto pelo fato de que é bom que os Estados Unidos estejam fazendo isso, porque está fortalecendo o mundo multipolar. Sabe, o Trump, de novo, ele é simplesmente tão burro, francamente, que o que ele está fazendo?
Ao tentar isolar todos esses países e ameaçar países como a Índia, uma das coisas que irritam o Trump é que a Índia tem um superávit comercial crescente com os Estados-Unidos. Então, honestamente, não acho que essas tarifas sobre a Índia tenham realmente a ver com a Rússia. Não se trata da Índia comprar petróleo da Rússia, porque, como acabou de ser mencionado, a China compra uma enorme quantidade de petróleo da Rússia. E Trump não impôs tarifas à China por isso, especificamente porque Trump está em negociações com a China agora para tentar fechar algum tipo de acordo comercial. Então, Trump está usando isso como desculpa para impor tarifas massivas à Índia, para pressionar a Índia a vir para a mesa de negociações, forçá-la no tratado desigual, como fez com a UE. Trump não percebe, Trump não sabe porque nada de política internacional, é que a UE é completamente submissa aos Estados em vassalos. Isso agora está sendo dito abertamente por think tanks europeus, como o Conselho Europeu de Relações Exteriores, que reclamam de como a Europa se tornou um vassalo dos Estados Unidos. A Índia não é um vassalo dos Estados Unidos. Tenho muitas críticas à política externa e ao governo da Índia, mas não é um vassalo de forma alguma. A Índia é um país com uma mentalidade muito independente, e o governo indiano sempre manteve uma política externa não alinhada. A Índia foi um dos cofundadores do movimento dos não alinhados. Naquela época, quando o movimento dos não alinhados foi cofundado, era sob Nehru, que era um líder de esquerda anticolonial. Hoje, Modi é um nacionalista hindu de direita, e ele se afastou bastante da política externa histórica da Índia. Se você voltar à Primeira Guerra Fria, a Índia sempre se orgulhou de ser líder do movimento do Terceiro Mundo. E sempre foi, hoje em dia diríamos, o Sul global. A Índia, sob o Partido do Congresso Nacional Indiano, se alinhava mais com o Sul global. Sob Modi, ironicamente, quando ele chegou ao poder há uma década, foi o líder indiano mais pró-Ocidente da história, e em particular, o mais pró-Estados-Unidos. Mas novamente Trump está forçando-o a retornar a uma política externa mais não alinhada. E Trump está desfazendo essa política dos Estados Unidos de décadas de tentar conquistar a Índia para isolar a China. Algo que remonta até mesmo antes de Obama, ao governo de George W. Bush, mas especialmente sob Obama. Obama fez uma ofensiva de charme e dizia que era o melhor amigo de Modi. Ele adorava o Modi. Sabe, apesar de o Modi ser um nacionalista hindu de extrema-direita que tinha políticas muito islamofóbicas, é assim que os democratas sempre são. Eles dizem apoiar o antirracismo, afirmam ser contra a islamofobia e a favor dos direitos civis e tudo mais, e mesmo assim estão totalmente dispostos a trabalhar com esses líderes de extrema-direita quando isso serve aos seus interesses políticos. Então, quero dizer, isso não é algo exclusivo do Trump, certo? As pessoas falam sobre o bromance entre Trump e Modi. Bem, agora vemos que Trump está indo contra Modi, porque o que ele está tentando fazer é usar essas tarifas sobre a Índia para forçar o país a assinar algum tipo de acordo comercial injusto que beneficie os Estados Unidos às custas da Índia. Eu não acho que isso realmente vai acontecer, porque, em primeiro lugar, o comércio da Índia com os Estados Unidos não é tão importante. O comércio da Índia com a Rússia, e até mesmo com a China, é mais importante do que com os Estados Unidos. Além disso, a política externa da Índia, quando voltamos ao movimento dos não alinhados, na Primeira Guerra Fria, a Índia se aliou de forma bastante próxima à União Soviética. Mesmo fazendo parte do movimento dos não alinhados, todos sabiam que a Índia era uma amiga muito próxima da União Soviética. E claro, na cisão sino-soviética, que novamente você sabe, a história segue caminhos curiosos, certo? Porque falei antes sobre o Nixon. Foi justamente o Nixon, linha dura, conservador, de direita, anticomunista, que foi à China, se encontrou com Mao Zedong e normalizou as relações com a China. Mais uma vez, a história tem dessas ironias. E então, claro, depois da cisão sino-soviética nos anos 1960, a China se tornou muito antissoviética
e se aproximou do Ocidente como um contrapeso à União Soviética. Bem, a Índia era muito próxima da União Soviética. E claro, a Índia tinha relações muito negativas com a China. Na verdade, nos anos 1960, Índia e China travaram conflitos de fronteira, e desde então tem tido uma espécie de conflito de baixa intensidade na fronteira. Mas houve uma guerra entre a Índia e a China. Portanto, a Índia estava firmemente no campo pró-soviético durante a Primeira Guerra Fria, apesar de sua liderança no movimento dos não-alinhados. E então, depois que a Primeira Guerra Fria terminou, vimos que a Índia foi um estado de partido único durante a maior parte de sua história moderna, desde a independência em 1947 até 2014, com a ascensão de Modi. Assim, o Congresso Nacional Indiano, nos anos 1990, com o colapso da União Soviética, percebeu claramente que a Rússia estava meio que se juntando ao campo dos Estados Unidos e basicamente entenderam o recado, e a Índia melhorou significativamente suas relações com os Estados Unidos. E eles adotaram uma postura mais neoliberal. Mas agora o que vemos é que a Rússia voltou a ser uma grande potência. A China certamente é uma grande potência. Em 2009, após a crise financeira dos Estados Unidos, ficou claro que os Estados Unidos estavam em declínio. Então você sabe, a Índia entrou para o BRICS em 2009, quando foi cofundado. E aqui estamos hoje, e a situação no mundo é completamente diferente. Então quero dizer, Trump, ele vive em uma época em que superestima o poder do Império Americano. Ele acha que os Estados Unidos podem simplesmente forçar todos esses países a fazerem o que quiserem, com tarifas, sanções e o que mais for. Mas ele está enfrentando a realidade. E Modi também está enfrentando a realidade. Novamente, Modi foi um líder relativamente pró-Estados, mas ele também reconhece que a Rússia é um dos parceiros mais importantes da Índia. A Rússia está vendendo para a Índia muito petróleo barato. Ele reconhece que a China é uma grande economia emergente. É a maior economia do mundo quando medida pelo PIB em paridade de poder de compra. Eles são vizinhos, precisam se dar bem. Vão comercializar cada vez mais. A Índia quer investimentos chineses. Então todos esses fatores estão se unindo, o que só empurra a Índia para uma posição ainda mais não alinhada. Não espero que Índia e China se tornem grandes amigas. Mas o que isso mostra é que a hegemonia dos Estados Unidos está muito mais fraca hoje do que Trump, e muitas pessoas em Washington pensam, inclusive democratas. Tudo isso recaiu sobre a Índia, e a justificativa foi que os Estados Unidos querem afastar a Índia da Rússia e puni-la por seu comércio de petróleo com a Rússia. Você provavelmente viu a enorme quantidade de críticas que o Trump recebeu dos arquineoconservadores, porque isso aconteceu ao mesmo tempo em que Donald Trump adiou sua ofensiva tarifária contra a China por mais 90 dias. Então agora haverá mais 90 dias em que provavelmente ocorrerão negociações com a Rússia, mas sem tarifas adicionais sobre a China nesse período. E quando mostramos John Bolton, aquela era Caitlin Collins, que é uma linha dura quando se trata de questões de hegemonia dos Estados Unidos, aqui ela pressiona Peter Navarro, acredito eu, que faz parte do gabinete do Trump, sobre essas tarifas. E ele disse algo realmente interessante. Espero que as pessoas consigam ouvir. Mais petróleo russo do que a Índia, e eles não foram alvo por isso. Então, por tarifas da Índia estão sendo dobradas. Como o chefe diz, veio mal Linda Ness. Liza diz tarifas mais de 50% sobre a China. Certo, mas eles poderiam ir além, mas não foram punidos por comprar petróleo russo. Temos tarifas de mais de 50% sobre a China. Então não queremos chegar ao ponto de realmente os prejudicarmos. Então eu só quero parar aqui, porque ele diz, nós não queremos chegar ao ponto de nos prejudicarmos. E ouvimos a mesma coisa do J.D. Vance na Fox News. Ele disse a mesma coisa. Se você aumentar demais as tarifas contra a China, isso começa a nos prejudicar. Então, reaja a isso, porque não houve muita pressão
sobre o governo Trump para realmente aumentar as tarifas contra a China de forma igual à Índia ou até mais, justamente por esse motivo. E o governo Trump disse claramente que se fizermos isso, vai nos prejudicar ainda mais. Certo, ok. Então, algumas coisas para responder aí. Primeiro de tudo, fico feliz que você tenha falado sobre como a CNN está apenas... Eles estão pressionando o Trump para ser ainda mais belicista e ainda mais agressivo. Eles dizem, ok, você está punindo a Índia, mas por que não está punindo a China também? Você deveria estar punindo e atacando todo mundo. Quero dizer, isso só mostra o quão lamentável é. Essa é a situação política nos Estados Unidos, porque, obviamente, você sabe, passamos uma hora aqui criticando o Trump. E eu acho que o Trump é um líder absolutamente horrível. Mas também, a chamada oposição democrata é igualmente ruim. Quero dizer, é tão lamentável a situação política nos Estados Unidos, onde todos simplesmente concordam devem ser esse império global atacando todo mundo. Atacando a China, atacando a Índia, atacando a Rússia. É incrível. Mas voltando ao seu ponto principal sobre comércio, algumas coisas. O que isso mostra é que, antes de tudo, o comércio dos Estados Unidos com a China é muito mais importante do que o comércio dos Estados Unidos com a Índia. Veja o que os SC importam da Índia. Veja o que os Estados importam da China. Eles estão em níveis de importância completamente diferentes. O que os Estados Unidos importam da China inclui, sim, as pessoas falam sobre produtos plásticos baratos, brinquedos e roupas. Quero dizer, elas estão pensando na China de 40 anos atrás. As principais exportações chinesas para os Estados Unidos agora incluem celulares, computadores, semicondutores, ironicamente, chips. Porque sim, Taiwan, que é uma província da China, segundo o direito internacional, realmente fabrica os chips mais avançados, que são projetados pela NVIDIA, mas produzidos pela TSMC em Taiwan. Mas ainda assim, a grande maioria dos chamados chips legados, os semicondutores usados na maioria das tecnologias comuns, são fabricados Continental e os mines ensinos chinesas. Então, os Estados Unidos são muito dependentes. Além disso, baterias que estão em todas as tecnologias modernas, nós precisamos de baterias. Portanto, os Estados Unidos realmente dependem de muitas importações críticas da China. Outro bom exemplo são os minerais críticos, certo? E a China fez isso de forma muito estratégica, porque Trump estava ameaçando tarifas de 145% sobre a China. Então a China disse, tudo bem, vamos responder restringindo a exportação de minerais críticos, especialmente terras raras, porque a China representa a grande maioria da cadeia global de suprimentos para o processamento de terras raras. E as terras raras também são necessárias para muitas tecnologias avançadas, especialmente equipamentos militares. Portanto, a China é simplesmente muito mais importante. Seu papel na economia global, na cadeia de suprimentos global, quero dizer, a China é a cadeia de suprimentos global, a cadeia de valor global, em termos dos tipos de tecnologias e bens que ela produz em comparação com a Índia. Você sabe, quando Modi assumiu, acho que já faz 11 anos, ele tinha essa ideia do Make in India. Ele disse que iria aumentar massivamente a participação da manufatura no PIB da Índia, e que a Índia tentaria seguir o que a China fez e se tornar esse polo global de manufatura. Foi um fracasso completo. Na verdade, a participação da manufatura no PIB da Índia caiu sob o governo Modi. O país não se tornou o polo global de manufatura. Houve muita manufatura de baixo valor agregado saindo da China. E para onde está indo? Não está indo para a Índia. Grande parte está indo para o Sudeste Asiático, especialmente Vietnã, Tailândia e Indonésia. Então a realidade é que os Estados Unidos podem se dar ao luxo de fazer esse tipo de pressão sobre a Índia dessa forma. Não podem fazer isso com a China, porque a China deixou claro que tem cartas na manga, como as restrições às terras raras. O que a Índia poderia restringir? Que tipo de exportações a Índia poderia restringir para os Estados Unidos que os Estados Unidos não conseguiriam de outros países? Isso mostra como os Estados Unidos têm muito mais influência sobre a Índia do que sobre a China. No entanto, um grande asterisco aqui.
Novamente, já falei sobre como o comércio dos Estados Unidos com a Índia não é tão importante para os Estados Unidos quanto o comércio dos Estados Unidos com a China. Mas isso vale para os dois lados. O comércio da Índia com os Estados Unidos também não é tão importante para a Índia quanto o comércio da China com os Estados Unidos é para a China. Embora, mesmo no caso da China, isso esteja mudando por causa desse relacionamento próximo que a China tinha com os Estados Unidos. Voltando novamente, falei sobre essa história, a cisão sino-soviética. Como a partir dos anos 1970, realmente pode-se dizer que dos anos 1970 até os anos 2000, China e Estados Unidos eram muito próximos. E então, a partir da década de 2010, a China começou a se diversificar. Eles criaram a nova Rota da Seda, especialmente sob a liderança do presidente Xi Jinping. A China se moveu um pouco mais em direção ao mundo multipolar, tentando diversificar sua política externa e seu comércio, negociando com outros países. A Índia sempre foi assim. A Índia nunca foi realmente esse tipo de aliado próximo dos Estados Unidos. Durante a Primeira Guerra Fria, era muito mais pró-soviética. E mesmo nos anos 1990 e 2000, com a guinada neoliberal na Índia e uma direção um pouco mais pró-Estados Unidos, o país nunca teve tanto comércio com os Estados Unidos quanto a China teve. Então, novamente, insisto nesse ponto porque é muito importante entender. Trump acha que os Estados Unidos têm tanta influência e tanto poder. Mas o que estamos vendo é que quanto mais ele ataca muitos desses países, na verdade estamos vendo as limitações do poder dos AMs. Muitas pessoas retratam o governo Trump e o próprio Donald Trump como pessoas não inteligentes, você sabe, burras, estúpidas. O que é um fator. Não é o único fator. Não é o único fator, sim. Bem, é por isso que quero chegar a esse ponto, porque esse fator existe. Mas é muito interessante, porque eles sabem como as tarifas podem ter um impacto negativo quando vão longe demais. Mas com isso, bem, ao empurrar a Índia para mais perto da China, eles nem piscam ou consideram recuar de forma alguma. Aqui está um pouco do que Scott Bessent disse sobre como é importante continuar com as tarifas sobre a Índia. Pronto para negociar, e nós impusemos tarifas secundárias aos indianos por comprarem petróleo russo. E eu posso ver que se as coisas não correrem bem, então as sanções ou tarifas secundárias podem aumentar. Literalmente, Scott Bessent, secretário do Tesouro, está dizendo que essas tarifas dependem de uma reunião, um suposto ato de diplomacia. Na verdade, isso não tem nada a ver com a Índia, além do fato de que eles dizem estar punindo a Índia por comprar petróleo russo. Sim. Quero dizer, eu tenho os números aqui, porque quando você pensa nesses números, tudo começa a fazer um pouco mais de sentido. Ok, o comércio de bens e serviços dos Estados Unidos com a Índia em 2024 foi de 12 bilhões de dólares. Me desculpe, isso foi em 2024. Então, o comércio dos Estados com a Índia em 2024, 212 bilhões de dólares. No mesmo ano, o comércio dos Estados Unidos com a China, 658 bilhões de dólares. Agora, a Índia tem 1,4 bilhão de pessoas. A China tem 1,4 bilhão de pessoas. Elas são basicamente do mesmo tamanho. Os Estados Unidos comercializam 3 vezes mais. E eu já falei sobre como o que os Estados importam da China, não tudo, mas grande parte, é muito mais importante do que o que os Estados importam da Índia. E os Estados não conseguem encontrar muitas alternativas para o que importam da China, enquanto conseguem encontrar várias alternativas para o que importam da Índia. Então isso explica as principais diferenças. Além disso, novamente, aquele trecho que você acabou de mostrar do Scott Bessent, o bilionário gestor de fundos de hedge que agora está comandando o Tesouro dos Estados Unidos sob Trump, deixou claro que o que eles estão fazendo com essas tarifas sobre a Índia é usar isso como uma forma de pressão. Eles vão tentar forçar a Índia a assinar algum tipo de acordo com os Estados Unidos. Acho que isso provavelmente vai acontecer.
a Índia provavelmente vai tentar assinar algum tipo de acordo com os Estados Unidos. Eles não querem tarifas de 50%. Isso é realmente alto. Quer dizer, claro, nenhum país quer essas tarifas massivas, porque, você sabe, até a China, obviamente, veja, o governo dos Estados Unidos deixou muito claro que está travando uma nova guerra fria contra a China. Mas a China sabe disso, acredite, eu sei disso. As pessoas em Pequim, oficiais de política externa, diplomatas, analistas, professores, são muito inteligentes. O nível desses analistas e especialistas em Pequim é muitas vezes superior ao nível dos chamados especialistas em Washington. Estávamos falando sobre o elemento da estupidez. Eu discordo de alguns desses democratas que dizem tudo que o Trump faz é porque ele é burro, ele não sabe de nada. Obviamente isso é uma simplificação grosseira. Mas definitivamente existe um elemento de ignorância e estupidez extremas e também de arrogância, que é o outro lado da ignorância, certo? Porque quando você não sabe nada sobre o mundo, é fácil ser muito arrogante em relação ao seu poder. E isso é verdade para muitos políticos dos Estados Unidos, mas especialmente, você sabe, para republicanos e esses nacionalistas de direita que balançam bandeiras e batem no peito. Veja o Pete Hegseth, por exemplo. Right-wing nationalists, look at Pete Hegseth. This guy, he's not bright. Esse cara, ele não é inteligente. E você sabe, eu sempre falo sobre o livro insano que ele publicou em 2020, American Crusade, onde ele disse que os Estados Unidos estão travando uma guerra santa contra a China. Ele disse isso no livro dele. Agora ele é o secretário de defesa. Então, obviamente, as pessoas na China sabem o que está acontecendo em Washington, mas também querem continuar negociando com os Estados Unidos, porque do ponto de vista da China e do ponto de vista de muitos países, o comércio não é político. Agora, obviamente, eu acho que o comércio é político, mas também entendo o ponto de vista deles. Eles veem como os Estados Unidos estão transformando o comércio em uma arma. E a Índia também tem uma visão semelhante. Eles dizem, olha, só queremos negociar. Não vemos o comércio como essa ferramenta política. O Trump está dizendo que não. O comércio é uma ferramenta política. O acesso ao mercado dos Estados Unidos é um privilégio, segundo Trump. E basicamente a forma como penso sobre isso é, novamente, isso não começou com Trump. Houve um mapa muito interessante publicado pela Bloomberg, com base em fontes internas, ainda durante o governo Biden, antes de Trump assumir o segundo mandato. O governo Biden tinha uma política a qual a Bloomberg teve acesso, onde basicamente eles dividiam o mundo em 3 partes com base no acesso a chips avançados, semicondutores avançados. E basicamente, se você fosse um aliado próximo dos Estados Unidos, ou um vassalo como Europa, Japão, Coreia do Sul, esses aliados próximos dos Estados Unidos, então os Estados permitiriam que você comprasse os chips mais avançados, os semicondutores mais avançados. E então, se você fosse um país que talvez tivesse boas relações com os Estados Unidos, mas não fosse totalmente confiável, como a Índia, como a Arábia Saudita, então você ficava nessa espécie de área intermediária. E se você fosse alvo de sanções dos Estados Unidos e tudo mais, você era, sabe, um dos países maus, que é como Biden e os democratas chamam essas chamadas autocracias, o que basicamente só significa países de que eles não gostam. Você pode ter eleições democráticas, mas se eles não gostam de você, então você é uma suposta autocracia. E é assim que o governo Biden estava conduzindo as restrições sobre semicondutores, sobre chips, certo? Como os Estados Unidos estavam tentando impedir que a China importasse os chips mais avançados para tentar sufocar a indústria de IA chinesa, eles tinham essa ideia de que se a China não tivesse os chips mais avançados, a indústria de IA chinesa sempre estaria alguns anos atrás dos Estados Unidos, e que as grandes corporações de tecnologia dos Estados Unidos teriam um monopólio sobre a IA, o que daria aos Estados Unidos essa vantagem competitiva. Claro, agora sabemos que isso fracassou. A China tem a DeepSeek e outras empresas de tecnologia que já criaram modelos tão bons quanto esses modelos dos Estados Unidos. E eles são open source, são gratuitos e de código aberto. Então, de qualquer forma, essa estratégia obviamente não funcionou. Mas o ponto que quero destacar é que o governo Biden meio que dividiu o mundo.
The Biden administration kind of carved up the world. They had this map that Bloomberg published. Eles tinham esse mapa que a Bloomberg publicou, mostrando quais são os países bons, os países médios e os países ruins, de acordo com o império dos FSUM. E os países bons eram aqueles que teriam acesso preferencial ao comércio das tecnologias mais avançadas. Trump levou essa lógica a outro nível. E não se trata apenas de semicondutores, é o comércio, ponto final. Se você é um país que é um vassalo obediente, como se você estivesse na Europa, então Trump permitirá que você negocie com os Estados Unidos com essas tarifas. Mas se você não seguir as ordens dos Estados Unidos, e se tiver políticas que os Estados Unidos não gostam, ele vai forçar você a ter tarifas muito altas e a sentar à mesa de negociações. E se você não quiser chegar a algum tipo de acordo como a UE fez, onde a UE concordou com tarifas de 15% dos Estados Unidos sobre produtos europeus e tarifas de 0% da Europa sobre produtos dos Estados Unidos, o que dá às empresas americanas uma enorme vantagem sobre as empresas europeias, a maioria dos países que se respeitam não vai aceitar isso. Esse é um tratado desigual. Então, basicamente, o Trump está dizendo: tudo bem, se vocês não forem nossos vassalos, não vão ter acesso ao mercado dos US. O que estou tentando mostrar aqui é que essas políticas que o Trump está implementando são extremas, são agressivas, mas não surgem do nada. Na verdade, elas seguem a mesma lógica dos democratas, só que levam isso a um novo patamar de agressividade.